nosso próximo assunto é mais especificamente como o governo Trump afetou esse Oscar. Comece. Essa é uma coisa muito interessante, cara, porque assim, mais uma vez, o contexto é sempre muito importante sobre como a gente vai analisar qualquer coisa no final das contas, né? Sim. Por exemplo, Roma ganhou a porrada de Oscar na época de crise migratória de mexicanos. Sim, perfeito. A Emília Pérez está concorrendo a 13 Oscars nessa mesma época. A Nora, por mais que não seja exatamente sobre isso, se trata de uma... É um filme sobre a decadência dos Estados Unidos de alguma maneira. Sobre a decadência dos Estados Unidos, mas não só sobre isso. A nossa o fim do sonho americano. Nossa personagem central, ela é uma filha de migrante. Sim. Né? Não é exatamente migrante mexicana, etc. O que vocês viram no chat que estão rindo? Eu sou muito curioso, gente. Vambora. O Matheus... Eu vou deixar você ler. Não, Matheus não tá bem. Matheus, querido, você não Vou está deixar bem. você ler. Eu? Não. É o Matheus aqui. Ele disse que a Glinda é fascista. A Glinda? Vamos falar sobre isso. Pedro tá se corroendo aqui, mas vai, segue. Porque eu sei informações sobre a sequência. Mas eu não vou falar aqui. Mas vamos lá. O próprio Ainda Estou Aqui, de alguma forma, porque é um filme que fala sobre a extrema-direita, a nossa ditadura. Fala sobre a história de um país do sul global, sobre ditadura. Sim, e eles etc. podem muito bem ver esse filme como, tipo, e se a gente ficar assim no futuro, sabe? Tem um receio de chegar a alguma coisa assim. Tem até algumas coisas mais nesse sentido também, né? Pensar que a ditadura militar brasileira teve dinheiro americano, né? Operação Brother Sun. Pois é. Então, assim, tem algumas coisas aí envolvidas nisso tudo. Mas, assim, a gente pensar que, mais uma vez, todo Oscar, sempre, a gente já falou aqui antes de época de Oscar, a gente começou o programa em abril, gente, a gente já tinha passado o Oscar. E a gente sempre falou do Oscar da mesma maneira. Todo Oscar é política. E sendo política, está inserido dentro do seu contexto específico naquele momento. Como a indústria, o que a indústria da cultura deseja com aquele Oscar? O Oscar é uma ferramenta da indústria da cultura que tem por interesse justamente atender a esses interesses específicos. Né? E a gente pensar, por exemplo, nos Oscars que aconteceram na época da primeira eleição de Trump. Foi 2017, 16, né? Por exemplo, o Oscar de La La Land e Moonlight. Quem era o favorito naquela época? La La Land, né? La La Land. Quem nas últimas semanas, de repente, começou a crescer? Moonlight. Tanto é que perdeu várias categorias técnicas, mas ganhou lá melhor filme e melhor roteiro original. Pois é. Ou adaptado, não lembro. Começou a crescer absolutamente, aspas, do nada, e virou o favorito de última hora. Inclusive, o cara subindo no palco e falando La La Land, e no final de contas era Moonlight. O cara não, pô. Warren Beatty. Sim. Mais respeito, porra. Aquele senhorzinho. Mas, enfim... Saca? Então, todo o Oscar é contexto. A gente falou também sobre Parasita algumas vezes aqui. E quando a gente diz isso tudo, a gente não tá falando que os filmes são ruins, que os filmes são bons, nada disso. É a gente entender que existe sempre um motivo pelo qual o Oscar premia alguma coisa. Sim. E é curioso como eles têm uma tendência também de, sei lá, um diretor fez um filme sobre uma minoria, sobre um assunto sensível. Pega esse cara pra fazer um monte de filme merda agora. Tipo, Barry Jenkins. Eu não gosto muito de Moonlight, mas é um filme que tem muitas coisas interessantes. Sim. O cara tá fazendo um filme da Disney, porra. Rei Leão 2. Sim. Cara, deixa o cara fazer filme, pô. Ele fez Se a Rua Billy Falasse, que é bem melhor que Moonlight, inclusive bom pra caramba. Sim. Não faz mais filme, pô. Perfeito. Fazendo um desenho de leão fake 3D. Porra, pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Aquilo não tem como. Mas é isso, assim. Você tem um contexto histórico específico que muda a porra toda. O Parasita que a gente tava falando, por exemplo, a gente ficava muito discutindo, por que o Oscar premiou um filme estrangeiro? Primeira vez na história que premiou um filme estrangeiro. Porra, cara... Um contexto histórico... Naquele ano, tava a galera ali brigando por conta daquele território. Toda uma suposta ameaça nuclear envolvendo a Coreia Popular, sabe? E aí você premia um filme da Coreia do Sul. Uma ascensão cultural da produção cultural desse país... que é a base militar histórica dos Estados Unidos. É o país com mais militares fora dos Estados Unidos. Pois é. E aí você premia... São 200 mil, cara. E aí você premia esse filme. Um filme da Coreia do Sul. E aí, mais uma vez, não é que Parasita não merecia, nada disso. Até porque naquele ano, assim, eu até tenho um que eu prefiro do que Parasita. Mas definitivamente não vou dizer que não era merecedor ou coisa desse tipo. Eu acho que é um bom filme e que tá bem entregue pra Parasita naquele ano. Não é sobre isso que a gente tá falando, é saber separar que existem os filmes e existem o Oscar. E o Oscar é política. O Oscar é teatro. O Oscar é literalmente teatro.
né? O próprio Spotlight ganhou numa época que se discutia muito invasão de privacidade, jornalismo investigativo, a ascensão do Snowden, do próprio Glenn Greenwald. Perfeito. O Assange era um cara que estava muito em alta na época. Ele faz um filme de jornalismo investigativo. E tinha muitos casos também, inclusive, de investigação da Igreja Católica, Sim. de padres sendo denunciados por pedofilia. Sim. Então, Inclusive, tinha todo um era um contexto. assunto que eu acreditava que Conclave ia cair de novo, sabe? Que toda vez que tem filme de padre, eu acho que vai ser de novo um filme de padre sobre pedofilia. E não, foi para outro lugar. Uma coisa meio... né? Era mais velho e fofoqueiros, né? É legal, eu gosto. Eu gosto dessas fofoquinhas internas do Vaticano. Legal. Mas... esqueci até o que eu tava falando. Parasita. Parasita. Me perdi. Mas era para... fui falar dos... Ó, o William mandou aqui pra gente. Walter Salles dirigindo o remake do live action de 101 Dálmatas. Mas peraí, isso é uma piada? Não, ou é uma piada. É uma... Ah, tá. Espero que sim, né? É uma piada. Não, eu acho que assim, o Walter Salles não tem por que fazer isso, tá ligado? O Walter Salles, ele lida com o cinema como hobby. Sim. Ele fala assim, esse filme eu quero fazer. Aí ele, depois de 10 anos, volta com um filme. É isso, ele faz o filme que ele quer fazer, porque tem tiro pra caralho. É tipo o Ganso, joga quando quer jogar. Quem? O Ganso. Ganso. Joga quando quer jogar. Caralho, a associação com Ganso foi maravilhosa. Mas enfim, o Oscar, né? Sempre é contexto. E aí, a gente deu até alguns casos aqui históricos sobre isso. E a gente volta para essa edição agora de 2025, que é uma edição que você vê os indicados, e os indicados indicam justamente esse caminho onde o Trump e sua galera chamariam de woke. Sua galerinha, podemos chamar também Carla Sofia Gascon? Porque pelos tweets dela também, né? Que há poucos anos chamando o Oscar de woke também, etc. E vamos lá. Cultura woke existe? Esse assunto que a gente vai falar já inúmeras vezes, inclusive aqui nesse programa. Nos moldes que a extrema-direita diz, não. Né? Se vocês me disserem que a cultura woke é uma ferramenta de mercado, o qual o capitalismo e, portanto, os agentes do capitalismo entendem que existem grupos que não eram atendidos antes e, portanto, agora são demanda e por isso vou fazer filmes para atender essa demanda, aí beleza, eu falo que existe cultura woke. Mas não que é o Mickey por trás de tudo fazendo a revolução comunista. Aí não. Né? Porque, por exemplo, Pantera Negra bateu o bilhão. É woke? Não é, pô. Porque é a história de um rei que ele é destronado por um cara do terceiro mundo e ele mata o cara e volta a ser rei porque é isso. Literalmente, o vilão... é o cara que tá certo. É o cara que tá certo. O vilão quer destruir... É o revolucionário. Ele quer destruir a monarquia, caralho. É literalmente isso. Tá ligado? Mas é woke. Por quê? Porque tem preto. Pronto. Porque tem uma sociedade onde os pretos são fodas, etc. Né? Pronto, woke, suficiente. Tá ligado? Enfim. E esse ano a gente tem a Nora, que trata, por exemplo, de trabalho sexual sem que haja uma visão moralizada desse trabalho. Sabe? Inclusive, eu até falo de outra maneira, porque a Nora, eu vejo muita crítica da esquerda moralizando a parada. Né? Existe boa parte. Soube dessa. Na verdade, a esquerda como um todo. A esquerda acabou. Não, calma. Boa parte da esquerda tem uma visão sobre arte muito moralista. Sim, sim. Teve até um tweet que apareceu em grupo de WhatsApp que quem é pior falando de cinema? É comunista ou publicitário? É foda. Não, eu assim... Foda. Eu concordo. Temos que aceitar essa crítica, pô, é isso. Mas eu não digo nem somente sobre a esquerda comunista, eu digo também sobre a esquerda progressista. Tem essa visão muito moralizante da arte. Ou seja, essa visão de que a arte ela precisa ser uma declaração, que a arte precisa falar sobre coisas importantes, e quando ela não faz isso, e muitas vezes dando tiro errado, sabe? Então, por exemplo, o Sean Baker faz um filme sobre o sonho americano, mas ele não moraliza o trabalho sexual. Ele não visa essa construção de um trabalho sexual que precisa ser... Sabe? Você entende? A gente fez até um programa aqui com as meninas sobre isso. Só que o Sean Baker ele vai para uma outra direção. E tem muita crítica indo nessa direção de... o Sean Baker romantiza o trabalho sexual. E, porra, caralho... Geralmente, quando falam de romantização do trabalho sexual, essa galera tá tirando pro lado errado. Quando falam de romantização, geralmente estão falando... Geralmente
geralmente. E é um filme muito mais interessado em falar de castas, né? De impossibilidade de atenção social, de como uma classe não reconhece a outra como indivíduos. Sim, perfeito. E sobre como essa mulher que tá bem no início, ela era uma baita de uma profissional no que ela fazia naquele início. Acho que você falar uma baita de uma puta, mas não no sentido eu ia falar no pejorativo. outro sentido. Eu ia falar que ela era uma puta, Era uma puta trabalhadora puta. sexual. Eu ia falar no outro sentido. Uma mas puta ao também, quadrado. No final das contas também, né? E aí, porque, inclusive, o sentido da tragédia, né? O personagem central, ele começa bem, e ela é uma trabalhadora sexual de sucesso no início, só que ela encontra um ponto ápice da história, que inclusive é uma outra característica da tragédia, que é ela descobrir o bilionário e acreditar que tudo é maravilha, agora ela conquistou finalmente o sonho americano. No final das contas, ela descobre que não, o sonho americano não existe. E aí tem o sapatinho de cristal no final, que é o anel. O anel. Né? Enfim, não vamos falar mais do que isso, porque pode ter gente que não assistiu ainda. Mas que diferente dos contos de fada, né, onde o sapatinho de cristal vem para trazer o final feliz para a princesa, aqui não é exatamente isso, né? Mas, enfim, é um filme que, então, fala sobre trabalho sexual, sem moralizar o trabalho sexual. Trata de uma filha de imigrante, sem moralizar o discurso também. E aí a gente vai para os outros filmes. A gente tem o Conclave, que, apesar de ser um filme que não exatamente atenta a muitas coisas, tem aquele segundo plot twist que supostamente fala alguma coisa... Mas é um filme que basicamente é a perspectiva dos cardeais sobre que rumos a gente quer que o mundo tome, o que a gente vai apoiar, porque o mundo está muito dividido e a gente tem que escolher um lado. Sim, perfeito. É isso. É sobre o futuro do Ocidente. E existe uma divisão muito clara dentro do conclave da galera mais progressista e a galera mais extrema-direita. Entre o cardeal fascista italiano e os outros cardeais que tentam vencer esse cara. Mesmo que seja para escolher o menos pior. Né? Então existe uma construção política dentro de um espaço menor, mas que diz muito sobre o que está fora dali também. Né? E a resolução de tudo é uma resolução que aponta para essa ideia progressista também. Desse lugar de que a igreja é conservadora, mas que, na verdade, não é sobre a igreja. É sobre a sociedade também. Eu acho uma segunda virada meio forçada. Existe uma forçação ali um pouquinho... Né? Eu gosto da primeira virada. Não, primeiro eu acho excelente. Eu acho maravilhosa a primeira virada. Eu acho interessante, inclusive, como o filme se constrói pra segunda virada, mas eu não gosto da solução da segunda virada. Mas beleza. O que eu quero dizer aqui é mais um filme que seria woke, nesse sentido, né? Emília Pérez nem se fala, apesar de ser um filme que é aquele típico filme declaração, a gente já falou sobre o filme, né? É o típico filme declaração, aquele típico filme minorias importam, etc. Só que o grande problema é que ele vai na direção dela, mas atira torto. Né? Então, É um filme transfóbico, por exemplo. É um filme racista. Pois é. Um filme... É um filme que... imperialista. É um filme que visa falar bem dos transexuais, mas no final das contas é transfóbico. Sim. Né? É um filme que visa... É que nem o Garota Dinamarquesa, por exemplo. Pois é. É um filme sobre uma mulher trans que a personalidade dela é ser trans. Pois é. É isso. E aí, tendo uma mulher trans como atriz principal, diferente da Garota Dinamarquesa, que foi muito criticado por conta disso na época. Não tem nem ator, pô. Pois é, né? Exatamente. E aí... Era uma piada que não funcionou. O quê? É o Ed Redmayne, ele não é um ator de verdade. Ele é muito ruim. Eu achei que você estava falando de Emília Pérez. Ah, tá. Que praticamente não tem atores no filme. Como assim? Praticamente não tem atores, são só atrizes. Zoe Saldana. Tá. No final das contas, são só atrizes. Tem os médicos ali no meio, mas no geral, assim, a maior parte do filme são atrizes. Mas enfim, aí a gente tem o Emília Pérez, que no final das contas concorre a 13 categorias. E assim, não tem nada que me faça acreditar que não é por conta da ascensão do Trump que esse filme não concorreu a 13 Oscars. Cara, eu acho que influenciou, mas o filme já tava com hypezinho também, né? Existe um hype de Cannes. É. Mas, cara, eu digo assim... Mas dá pra imaginar que a Nora teria mais hype se não fosse isso, Não, por o que eu tô falando não é de estar ou não indicado. É de estar indicado a 13 Oscars. É um filme recordista, cara. É bizarro o número de Oscars que esse filme concorreu. Vai ser o recordista de derrotas também. Eu não sei. Existem filmes com 11 indicações que não levou nada.
Tem? Tem. 11 que não levou nada? Caralho, 11 eu não sabia. Não sei se é 11 ou 10, mas o filme, por exemplo, Bravura Indômita, Aham. concorreu a 10 ou 11 em Caralho, Oscar, não não levou nada. Acho que a Zoe Saldanha vai levar. Pode ser a Zoe Saldanha e Canção. Pode levar 2 ainda, no final das contas. Pode ser, né? Mas tem a Ariana Grande aí. Eu prefiro a música do Wicked. Ah, não, a música, mas pô... Mas é porque o Wicked não concorre à canção. Porque a música... não é original, é verdade, original. é verdade. Mas... Enfim... Sem falar nos outros filmes, mais uma vez, ainda estou aqui, um filme estrangeiro, do sul global, desses latinos aí, tá concorrendo também. Por que que o Oscar decidiu botar nos melhores filmes um filme latino? Existe motivo. E assim, é claro que a gente quer muito dizer que é porque o filme é muito bom. Mas assim, a história do nosso cinema tem muitos filmes fodas e nunca concorreu a melhor filme. Foi esse filme escolhido nesse momento histórico. É sobre isso que a gente tá falando. A gente não tá falando sobre merecimento ou não merecimento, não é isso. Mas foi nesse momento que a Anistoquista foi escolhido. Enfim, se a gente for pegar todos os filmes indicados, alguma coisa tem que está inserido muito nesse contexto. É que muitas vezes as pessoas pensam que a premiação é tipo, quais foram os melhores filmes? Não, não é, nunca é. O que o mundo tá dizendo? Quais as demandas do mundo e do capital? Que história a gente quer contar? História a gente quer É contar. isso. No final das contas, é sobre isso. Né? E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Definitivamente não tá tudo bem.